Glaucoma é uma doença oftalmológica, uma doença que comete os olhos, que afeta o nervo óptico. O nervo é uma parte dos olhos que conecta os olhos ao cérebro. No glaucoma, as fibras que formam o nervo começam a morrer e a pessoa vai perdendo o que a gente chama de campo de visão. Por isso que muitas vezes um paciente com glaucoma, ele estranhamente, enxerga muito bem e às vezes está com uma doença extremamente avançada. No glaucoma, a pessoa vai perdendo a visão lateral, essa visão vai se estreitando, até que num estágio muito avançado, o paciente ele sai enxergando como se ele estivesse olhando por dentro de um tubo. Ele perde toda a periferia da visão e enxerga apenas o centro, até que finalmente esse centro também pode se fechar por completo e levar à perda absoluta da visão. O professor falou que é quase que essa doença vai tomando conta de si silenciosamente. Como que fazer essa prevenção para saber se a pessoa já está com glaucoma? E isso é uma das coisas mais difíceis que tem de explicar para o paciente, inclusive, porque o paciente normalmente que tem glaucoma ele não sente nada. Ele vem numa consulta de rotina, o paciente muitas vezes vem porque ele acha que precisa trocar os óculos e a gente às vezes dá um diagnóstico de algo muito mais severo, algo muito mais grave que é o glaucoma, e a gente tem que explicar para o paciente que não está sentindo nada, que ele tem uma doença muito grave. Então ela realmente é absolutamente silenciosa. Então a melhor forma de prevenção é a consulta anual, a consulta completa. Não adianta só ir lá trocar os óculos, fazer o exame do grau. Tem que medir a pressão dos olhos, tem que ver o fundo do olho. Em alguns casos, a necessidade de alguns exames auxiliares, ou exames que vão complementar o diagnóstico, para que a gente saiba também definir tipo de glaucoma, necessidade ou não de tratamento. Doutor, há alguma relação com a situação de idade do paciente? Progredir da idade, pacientes mais velhos têm mais chances de ter glaucoma, mas isso não necessariamente acontece só nos pacientes de idade. Antigamente tinha um termo que era muito usado, que era o glaucoma juvenil. Usava-se para definir glaucoma juvenil quando a pessoa tinha glaucoma e era jovem. Mas esse termo hoje é um termo muito menos usado, porque na verdade antigamente não se tinha o hábito de medir a pressão dos pacientes jovens. Então de vez em quando media e encontrava alguém com pressão alta do olho. Hoje a gente sabe que pode afetar qualquer grupo etário, é mais comum realmente com mais idade, mas pode afetar desde a criancinha até o senhorzinho. Bem, agora vamos para o campo do tratamento. Como que está hoje, com o avanço da ciência, a situação do tratamento do glaucoma? O glaucoma, infelizmente, é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura. Como é a pressão alta e reumatismo, outras doenças, a gente precisa ficar usando o remédio por toda a vida. O tratamento do glaucoma ele consiste basicamente no uso de colírios, existem vários colírios diferentes, você vai definir isso de acordo com a situação de saúde do paciente, outras doenças, o que causou aquele glaucoma, a situação que aquele glaucoma está, você vai definir qual medicação ideal a usar. Existe um tratamento cirúrgico, que também não é de cura, e que só é usado em último caso, quando o tratamento através das medicações não funciona mais. Daí você apela para a cirurgia como uma última alternativa. A principal causa do glaucoma é genética, história familiar de glaucoma. Porém, nós temos que pensar o seguinte, nós estamos talvez na primeira geração que é bem atendida na saúde. Então, muitas vezes as pessoas chegam aqui com diagnóstico de glaucoma, e a gente pergunta se tem familiares com glaucoma, e a pessoa às vezes acha que não, mas muito provavelmente sim. Pessoas de mais idade, gerações passadas, não tiveram acesso à saúde como hoje tem. Então a principal causa é a genética, mas também tem glaucoma que é provocado por acidentes, por inflamações dos olhos, algumas medicações podem provocar glaucoma, então assim, existe uma imensidade de razões para isso acontecer. Para prevenir, de verdade mesmo, é só a reavaliação anual que todo mundo deveria fazer. Olha, é uma doença bastante comum na nossa região, porque nós temos grupos populacionais que têm uma tendência maior a ter glaucoma. O glaucoma pode afetar qualquer raça, qualquer sexo, mas existem alguns grupos onde isso é mais frequente. Entre os orientais e os descendentes africanos, isso é mais comum.
Dificilmente eu passo um único dia de atendimento sem atender, no mínimo, uma pessoa com glaucoma. Isso é extremamente comum. O senhor falou até em situação de medicamentos. Todos os médicos falam sobre a automedicação. Estamos falando aí do campo de visão. Seria mais grave, então, essa automedicação. Por exemplo, algumas pessoas às vezes parecem não entender ou desconhecem que colírio é remédio. Colírio é o remédio, colírio é o remédio dos olhos. Colírios com corticoide são muito úteis na oftalmologia, a gente usa para uma série de coisas. Mas um dos efeitos colaterais possíveis do uso de colírios com corticoides é glaucoma. Doutor, qual seria a sua mensagem? E também, dentro desse campo que a gente está falando hoje, dia 25, é um dia especial de estar falando sobre o glaucoma. Qual seria a sua mensagem, então, como médico, às pessoas, no campo de estarem tendo um cuidado especial e também para as pessoas que já possuem a doença? Porque quem tem glaucoma e são nossos pacientes sabem que isso não é o fim do mundo, né? O glaucoma é uma doença extremamente controlável, ninguém precisa ficar cego porque tem glaucoma. A gente considera que basicamente 2 tipos de pessoas podem perder a visão por ter glaucoma. Quem demora demais para saber que tem, e às vezes chega num estágio onde não tem mais controle, ou quem sabe que tem e não está nem aí, né? Não faz o seu tratamento adequado. É uma doença extremamente comum, ninguém precisa se apavorar quando descobre que tem, mas a partir do momento que sabe, precisa levar a sério e fazer um controle adequado. Eu peço para todas as pessoas que têm a oportunidade de estar assistindo essas minhas palavras, se já não tenham feito recentemente, que procurem seus médicos, seus oftalmologistas e façam a prevenção adequada. Perguntem se a pressão foi medida, se foi visto o fundo de olho, para saberem como que está a real situação. A simples troca de um óculos não é um exame oftalmológico. O exame oftalmológico é muito mais que isso. Cuidem-se, a visão é nossa ligação com o mundo exterior.